Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer um devocional junto com os irmãos a respeito de um texto que foi escrito para o Manancial chamado Sobreviventes. Esse texto foi escrito pela irmã Bárbara Cabral e como não fui eu quem escrevi, eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando. Essa hora é bastante importante. É a hora que a gente se conecta com Deus através da sua palavra. Devemos estar conectados o tempo todo, mas é bom demais quando a gente lê a Bíblia. Eu gosto muito desses momentos. Então vamos pedir que Ele nos abençoe, tá bom? Senhor Jesus, em Teu nome pedimos a Tua bênção para que nós possamos compreender as Tuas verdades eternas e colocá-las em prática. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que nós possamos reconhecer diante de Ti, nominalmente, tudo que fazemos e não Te agrada. Em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então hoje a nossa leitura está em Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o capítulo é o 39. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. E está falando do quê? De José. Então, eu sempre gosto de fazer um apanhado, porque eu sei que tem irmãos que não têm o hábito de ler a Bíblia. Eu sei que tem pessoas que estão com a gente todos os dias e não tem acesso, né, a essa leitura. Então, eu gosto de fazer um preâmbulo. Então, esse José que nós vamos ler aqui, que está na casa de Potifar, é aquele José que muitos de vocês que não leem a Bíblia viram certamente, né, a história em algum lugar, que os irmãos invejosos o jogaram num buraco e depois o tiraram de lá para vendê-lo. E ele foi parar lá no Egito, né? Então, quem os vendeu foram os irmãos dele. Então, José agora vai parar na casa de Potifar, porque como os irmãos ficaram com medo de que o sangue dele clamasse, né? E o pai não os perdoasse, então eles resolveram vendê-lo e ele foi levado para o Egito. José era filho de Jacó. Bom, então José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Amém? Bem, então o versículo-chave é o versículo 2, que fala assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O texto chama-se Sobreviventes, e a irmã Bárbara Cabral fala que é impressionante como a Bíblia fala sobre tantas situações atuais, né? A gente sempre diz que a guia é o nosso GPS, né? É o nosso guia para toda situação. E a história de José vai mostrar isso, né? Que lá naquela época já tinha tráfico de pessoas. E hoje isso também continua. Ainda que a gente não tenha o hábito de ver, vira e mexe a gente ouve o noticiário, né? E nada mudou. O pecado continua o mesmo, os homens continuam sendo maus, e isso não é de hoje. Então a Bíblia é muito, muito atual. Então, José foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de comerciantes, que viram nele um menino mais ou menos, acho que uns 16 anos, bonitinho. Falaram, vamos levá-lo para vendê-lo posteriormente, né? E aí o que aconteceu? Ele foi levado por essa caravana e eles o venderam para casa de um egípcio, né? Ele virou escravo. Um filho que era tão amado pelo seu pai acabou virando um escravo lá no Egito. Então, até hoje tem tráfico de pessoas. E o que é esse tráfico de pessoas? É quando a gente alguém retira alguém do seu ambiente, da sua casa, dos seus amigos, dos seus pais, e ela fica sem liberdade para sair dessa situação, seja ela de exploração social, de trabalho, de confinamento, assim. Você tira um idoso, por exemplo, enfia ele numa casa de idosos e deixa ele lá,
E isso também é um tipo de tráfico, né? Exagerando um pouco, mas assim, você tirou a pessoa de lá e largou o outro lá fora do seu ambiente. Existem pessoas que traficam pessoas para quê? Para retirar os órgãos, né? Para vender um rim, um fígado, porque pessoas que têm muito dinheiro não se importam com os outros e acabam comprando. E existem pessoas que são exploradas sexualmente, tira a mulher lá da sua terra natal, ou promete que tem um emprego num outro país, a pessoa vai chegar lá, não é emprego nada, é exploração sexual. Também tem o caso, por exemplo, nós sabemos de muitas pessoas que vêm para cá com uma promessa de vida e chega aqui, tem que trabalhar costurando dia e noite lá para a zona do Brás, sem poder sair, com pouca comida e não pode sair de casa. Então, tudo isso são tráficos de pessoas. Então, nada mudou, né? Voltando a José, a decepção com os irmãos, a saudade de casa e a tortura e o abuso por ser vendido causaram uma dor profunda em José. Imagine, né? Você fala, pô, meus próprios irmãos me sacanearam. É uma coisa que não dá para acreditar. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única, mas eu posso imaginar quando um irmão faz uma coisa horrível dessa com outro irmão, né? Eu já senti decepção por muitas coisas, por parentes, amigos, enfim. Mas eu imagino que irmão é uma pessoa muito próxima, né? Infelizmente, é uma história que ainda acontece assim, para milhões de pessoas hoje. Como se não bastasse, José ainda foi injustamente acusado e preso. Aliás, a lição mais importante é: José sobreviveu. Então, 3 vezes na história de José, a gente lê que o Senhor estava com ele. E o segredo é estar com o Senhor. A mão de Deus nos livra de todo o perigo do mal. Então, eu vou ler para os irmãos as 3 situações em que a Bíblia diz que o Senhor estava com José. A primeira delas está em Gênesis 39, 2. Então, quando ele vai parar na casa de Potifar, a gente até já leu, né, que diz que o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Depois, no versículo 21, a esposa de Potifar o acusa de tentativa de querer, eu não sei qual, fugiu a palavra. Então, a esposa de Potifar acusa José de querer fazer amor com ela, transar com ela, enfim, adulterar, sei lá qual é a palavra agora. E como José era temente a Deus, ele se recusou a tocar nessa mulher. Ele era uma pessoa que seguia o Deus vivo e verdadeiro. Ele se recusou, ele não falou, não vou transar com essa mulher. Deus me livre. Além de tudo, é pecado e ela é esposa do meu patrão. E aí diz aqui no versículo 21, aí o que acontece? Ela acusa para o marido e ele acaba indo parar na prisão. E no versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graças aos olhos do carcereiro mor. Então ele foi parar na prisão e lá o carcereiro foi com a cara dele. Viu que ele tinha alguma coisa de diferente, de especial, falou, não, vou dar um boi para esse daí, vou tratar ele melhor porque eu tenho certeza que eu posso confiar nele. E no versículo 23 diz assim: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Imagine, né, irmãos, o que é isso? Tudo que você fizer, você prosperar. Pô, isso é fantástico. É uma coisa que você sentir a presença de Deus e ser beneficiado com esse tipo de cuidado. Poxa, maravilhoso, né? Então, esse é o segredo, estar com o Senhor. A mão de Deus livrou José e também vai nos livrar de todo o perigo e do mal. Mas olha só, não é assim, ó, mágica, né? Como eu sempre gosto de dizer, Deus não é o Aladim, não é o gênio da lâmpada. Então, eu me lembrei agora de uma situação, lembra quando o Pedro estava lá, passou lá pela porta, acho que com o Tiago, não me lembro muito bem quem é que estava com ele, e tinha um homem pedindo esmola, ele falou assim, uma esmolinha, e aí ele disse assim, não, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar, que é Jesus Cristo. E então você levanta e anda.
e o homem começou a andar. Então eu fico pensando assim, que tudo é no tempo de Deus, né? Então o José foi abençoado no tempo que tinha que ser. Ele virou escravo, ele foi parar no buraco, ele virou escravo, ele foi parar na prisão. Mas Deus o livrou do perigo e do mal no momento oportuno. A mesma coisa aconteceu com aquele homem lá no templo. Eu imagino que ele estivesse lá na porta do templo pedindo esmola muito tempo. Aliás, acho que 30 anos ele estava ali. E assim, eu imagino também que Jesus já deve ter passado por ele, os apóstolos devem ter passado por ele muitas vezes, e ele não foi curado antes. Foi curado naquela ocasião, na ocasião que Deus tinha para ele. Porque através daquele milagre, Pedro acabou sendo preso e depois pregou, e se juntaram mais 5.000 à igreja de Jesus. Então o que acontece? Deus não faz as coisas que nem nós, de bobeira. Tudo que ele faz tem plano. Deus é um Deus intencional. Então, José foi abençoado sim. E todo mundo só fala, eu quero ser que nem José, né? Ser abençoado. Mas a gente tem que se lembrar que ele sofreu as agruras. Imagine os seus irmãos te sacanearem, você ir parar num buraco, depois ir parar numa caravana, não sabendo para onde ia, ser vendido, depois ser sacaneado pela esposa do Potifar e parar na prisão. Ah, gente, não é pouca coisa não. Então, a gente só quer o que é bom, né? Quer a bênção de José, mas não quer o sofrimento de José. Então, nós temos que ter certeza que o Senhor vai nos abençoar. E como diz o título, a gente é sobrevivente. Também como José, de todas as coisas que estamos passando. Mas temos que esperar o tempo oportuno de Deus. Bom, o apóstolo Paulo nos lembra de que todos os lados a gente é abatido, mas não destruídos. Como está em 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. E diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então temos sim muitas tribulações, muitas dificuldades, principalmente nesses tempos agora de coronavírus, muitas dificuldades. Mas o Senhor não deixa que a gente seja destruído. Então, todos nós já passamos por situações que pareciam ser o fim. Ou passaremos, mas a gente vai sobreviver. Ou sobrevivemos. Como José nos ensina, não perder a fé. E o que mais? Liberar perdão. Essa é a parte mais importante dessa lição, que eu creio, é a liberação do perdão. Então, a gente vai olhar lá em Gênesis 45, de 5 a 7. E diz assim, agora, pois, não vos entristeçais. É o José, falando para eles, né, para os irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque, lógico, eles iam ver que tinham feito mal pro irmão, né? Porque me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para nos preservar a vida por um grande livramento. Olha só, irmãos, que coração maravilhoso esse de José, né? Só pode vir do Pai. Como é que a pessoa pode perdoar, assim, desse tamanho, e falar, não esquenta a cabeça não, eu passei por tudo isso, mas não foi de bobeira, porque Deus tinha plano, Deus tinha propósito, não esquenta a sua cabeça, tá tudo perdoado, porque o Pai sempre sabe o que faz. Olha, Senhor, meu, que lição maravilhosa é essa, né? Resta-nos aprender e aplicar. Outra coisa também está em Gênesis 50, 19 a 21, que diz assim: respondeu-lhes José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Porque eles estavam com medo que o pai tinha morrido. Falaram, agora a gente tá ferrado, José vai se vingar de nós. Aí ele falou, não, fica tranquilo, não. José disse assim, não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém?
Então, com José, a gente não pode esquecer de onde a gente veio, que a gente tem que ajudar aqueles que estão passando por situações que já superamos. Deus permitiu que a tragédia do tráfico de José, levasse à preservação de muitas vidas, como a gente acabou de ler aqui no 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus os tornou em bem. Então, ao se tornar influente no Egito, quando ele ficou importante, ele poderia ter se vingado, mas não. Ele nos ensina que a gente tem que usar a nossa posição para transformar pessoas vulneráveis em sobreviventes. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Faça uma oração agradecendo a Deus por ser um sobrevivente e esteja alerta para ajudar quem precisa. É isso aí. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.